Oi pessoal, estamos aqui com vocês novamente. Essa etapa a gente vai tratar a arte imita a vida ou a vida imita a arte. Isso. Então nós estávamos falando sobre os paradigmas e agora a gente vai falar como a gente escreve uma sinopse. Né? Então tem assim os núcleos, você já definiu os núcleos secundários, os núcleos que é assim, os protagonistas e o antagonista. Né? O protagonista pode ser 2, né? 3, e o antagonista também pode ser nessa proporção. Ou um antagonista, o grande vilão, né? Com o grande herói, né? Sujeito a altos e baixos. A gente começa a sinopse contando o quê? Contando, né? O conflito. Primeiro, a gente vai falar, é uma história de época ou é uma história atual? Se passa no Brasil ou se passa no exterior? Em qual cidade que nós vamos contar? Nós vamos falar sobre Amazonas, vamos falar sobre o Rio, né? Você tem que identificar o local onde que se passa a sua história. Depois disso, então, começa a história. Partindo da onde? Primeiro, da ideia, não é? E da jornada do seu herói, das dificuldades, dos obstáculos, do arco dramático né, dos principais, né? E tendo sempre na mente o fio condutor, que é o personagem, né? Que vai tecer toda a trama. Ele pode ser o protagonista, sim. Às vezes ele não é o protagonista, não é? Ele é a pessoa que está contando a história ou ele é um local. Aquilo que a gente explicou do fio condutor. E aí a gente tem o começo, o arco dramático de todos os personagens, o meio, né, os pontos de viradas e a resolução final. Logicamente que a gente tem de ter todas essas emoções. Então você tem um núcleo mais de humor, um núcleo mais leve, tem que ter um núcleo com mais emoções, um núcleo que vai ter muitas ações, né? Ação, é movimento, né? Um núcleo que vai ter muito suspense, né? Outro núcleo que vai trazer um pouco de magia, de encantamento, né? De novidades, e para isso é muito importante para o escritor que ele goste de pesquisa. Porque ele vai falar a fundo, eu vou dizer, se eu vou falar sobre um médico, se eu vou falar sobre um geólogo, eu preciso saber o que um geólogo faz, como faz, com o que ele ama mexendo com a terra, né? Por que ele foi ser um geólogo. Então, tudo isso, a pesquisa nos ajuda muito a criar o nosso personagem, dar vida a ele e veracidade ao nosso personagem. Nossa história. Depois que vocês têm a ideia, a história bem coesa na sua cabeça, né? Com todos os personagens, com todos os núcleos, com todos os pontos de vida, aí então você vai propriamente escrever o roteiro, com diálogos, com cenas. Né? Então, a importância do diálogo para cada cena. Você fala, eu vou escrever os diálogos, é fácil, é como eu falo. Não, não é como o autor fala, é como o personagem fala. Então, cada personagem tem sua característica própria. Vamos dizer, você pega na sua casa, sua mãe fala de um jeito, seu pai do outro, seu amigo, teu irmão, cada um ele tem um jeito, uma maneira, né, de coloquial de colocar as palavras. Quanto mais for o diferencial, enriquece seus personagens. Aí você vai enriquecendo seus personagens através de palavras diferentes, através de gestos diferentes. Então você cria o seu personagem, você dá vida ao seu personagem. Ele tem que ter vida. E você não existe, você pode pegar gêmeos univitelinos, não são iguais no falar, no agir, no pensar. Então, a diferença de cada personagem. Então você fala, nossa, mas isso é muito difícil. É você observar as pessoas ao seu redor. Né? Então, como é que vários médicos falam? Como é que várias pessoas que gostam os jovens falam hoje em dia?
Isso eu adoro dar aula, porque a gente recicla muita vida. Eu amo meus alunos. Eu tenho um prazer imenso quando eu estou com turmas. Eles se tornam amigos muito queridos pelo resto da vida. Porque a vivência deles enriquece a mim. Né? Então é uma troca, é uma reciclagem. Né? Então o escritor tem que estar sempre aberto para aprender, para somar as novas novidades. Está sempre atento a coisas novas que surgem. E não é fácil escrever diálogo. Hoje em dia tem profissional já que só fazem diálogo, são chamados os dialoguistas. É uma nova profissão que surgiu. Então eles aprendem a fazer os diálogos, eles vão estudar cada personagem e eles fazem os diálogos. Ainda tem poucos no Brasil. É uma profissão que se alguém gostar de falar, é interessantíssimo, é um dialoguista. E uma coisa importante, Sô, é assim, o diálogo ele precisa ser conciso, ele precisa ser enxuto, na maior parte das vezes, e passar a informação que se quer passar, de forma a chamar também a atenção do público. Então a trama na cena, não é? Ela tem que ser construída entre os personagens de forma tal que você passe a informação e chame a atenção do público. E tem que sempre levar a história para frente. Então não é aquela repetição, aquele diálogo bobo. Oi, você quer um cafezinho? Bom dia, boa tarde. Isso não existe. Isso mostra que o escritor tem que falar bom dia, boa tarde, isso não há. Então já entra na conversa que mostra, se você entregar um capítulo ou um roteiro com esses diálogos, nossa, que pobreza de diálogo. Então os seus diálogos têm que ser ricos, né, de uma forma que atrai o público. Isso. Toma um cafezinho, nada disso, já entra naquele ponto. E vamos dizer, numa cena, eu contei para vocês o que faz uma cena, aí eu volto na outra cena e vou contar a mesma coisa. Não. Então eu tenho de entrar no ponto, né, que eu acabei e dali. Então, você sabe, como se eu tivesse já contado para você a história, você que nem uma fofoca, você conta para a Maria, para o João, o Fábio, só que na hora que você for contar aquilo novamente, o fato, você tem de acrescentar algo, mas não contar. Então eu te contei tudo isso, mas agora, presta atenção. Aconteceu mais isso. Isso. Nunca repetir a mesma coisa. Okay? Não se torna maçante. E aí, hoje em dia, para mudar de canal é fácil. Conta para eles como você fazia para escaletar um capítulo. Como você monta um capítulo? Então, a gente monta o capítulo antes de começar a fazer os diálogos. Então, eu escrevo, cena tal. Toda cena você tem que se perguntar, para que serviu essa cena? Então, é uma cena engraçada, mas tem que ter algo a mais. Se é uma cena de ação, tem que ser uma ação que tem uma consequência mais tarde. Okay? Uma ação derivada do passado. Ele fugiu daqui da cadeia, foi para cá, mas ele foi lá onde era um amigo dele, que vai segurar. Então, esse amigo tem importância na trama. Então, tudo isso é muito importante. Então, quando eu vou fazer, a gente fala que uma escaleta. A escaletar o capítulo, eu ponho os detalhes, até muitas falas que eu indico para o dialoguista o que vai escrever. Né? Por quê? Para dar margem. Mesma coisa você vai fazer com o diretor. Eu brinco que eu falo, o diretor às vezes coloca pressa, porque às vezes grava 40, 50 cenas no dia, e então o escritor tem que ter um mestre de escrever. O que é você mestre? É aquele que ele vai dar, tanto para o diretor, para o câmera, o que eu quero mostrar. Então eu estou com óculos aqui, eu brinco para cá, brinco para cá, mas eu não consigo ler. Então, não precisa, é um fato interessante, porque mais tarde se eles quiserem entrar na minha casa e roubar, é só tirar meu óculos, eu não vou enxergar. Então, se eu estiver mostrando óculos, é importante, esse óculos tem uma importância. Qualquer coisa que aconteça na uma cena. Chave, uma coisa, então você tem que detalhar aquele ponto. Então você quer fazer uma cena romântica. Uma cena romântica
então vamos, parte pro beijo. Não, você tem que fazer algo a mais, né? Então, eu sempre brinco que o escritor às vezes fica decepcionado com a cena que vai ao ar. Por quê? Porque ele não deu para o diretor aquilo que ele queria. Sim. Então, ele não pode reclamar, não está escrito. Se você colocou ali, olha, eu quero que a câmera venha de cima ou por trás de mim, é como se a visão estivesse atrás, a visão só dos meus olhos, eu tenho que escrever de uma maneira. E para isso eu fui fazer câmera, né? Fui aprender câmera bem, eu fiz vários erros, mas assim que a gente aprendeu, vocês que são câmeras bem, quando eu aprendi eu achava lindo, e pega todas as emoções, é câmera na mão. Nossa, um dia eu fui para a Globo, eu entrei no site, eu olhei, e ele era um encanto, o Carlinhos, ele falou assim, eu não consigo trabalhar 2 dias seguidos porque você só quer a câmera na mão. Eu fico exausta, a câmera é imensa. É aquele trabalho. Então você tem que ter noção daquilo que você pede também. Você não pode pedir uma coisa impossível, ok? Sacrificar o que vai fazer o trabalho. A equipe. Isso é muito importante. Então todas as cenas têm que levar o telespectador para a frente da sua história. E tem que ter um porquê, tem que ter uma razão daquela cena. Não é uma cena boa, isso mesmo. Muito bem, os ganchos da cena são muito importantes. Os links e os ganchos. Os links, vamos dizer, nós estamos aqui conversando, estou falando dos alunos, né? Então eu quero pegar meus alunos. Eu falei nos meus alunos aqui, daqui a pouco eu fecho aqui e vou para minha casa, é uma outra cena. Eu pego eu dando aula, ou então meus alunos me esperando chegar. E fazendo, tecendo comentários, rindo, brincando, montando uma cena, montando uma história, montando uma premissa. Okay? Isso é um link. Eu falei aqui, pega na próxima Pode cena. Pode ser através de uma imagem, de uma palavra também, não é? Do som, de uma som, imagem. De uma música, e são links, né? E o gancho é muito importante, porque hoje em dia, com a mudança né, para a pessoa voltar a assistir quando entra um comercial, a dificuldade quando entra um comercial, as pessoas voltarem a assistirem ou a novela ou a série. O que é? É você ter um gancho que a pessoa queira vir assistir, um suspense. Quer ver a continuação daquela cena. Então isso é muito importante. Então dizer o grande folhetim. Sim, porque tem todos esses segredinhos de carpintaria que a gente fala, a técnica está escrita. E aí na construção, então, a construção do capítulo é assim, é feita a escaleta do que vai em cada cena. Então, se você tem uma cena com muitas pessoas, a cena seguinte você reduz, você põe 1, 2 pessoas. Se você tem 2 ou 3 cenas no ambiente interno, você tem que colocar uma outra cena aberta no ambiente externo. E assim você vai construindo o capítulo, que é de mais ou menos, para uma novela, 33, 35 cenas no máximo. Porque cada cena, cada folha de A4 corresponde a 1 minuto no ar. Então, e uma cena não pode ser muito longa. Então você tem que ter uma cena de 1 minuto e meio, aí isso. 1,5 páginas escrita. Isso, não fica muito cansativa a cena. Então é aquela coisa que você começa a assistir, é só ação, mata, pica, e não para, não dá, é um fôlego, né? Aquele fôlego, nossa, é um fôlego, tá? É aquela imagem. E o legal é que é assim, em novela, você trabalha de segunda a segunda, então você tem que apresentar 6 capítulos. Gente, 6 capítulos de novela equivale a um filme longa-metragem. Isso, tá? As carpintarias são diferentes de cada gênero. Então você tem a carpintaria para novela, que é uma linguagem. Série, livros, romances. Quem vai escrever um livro, escreve de forma descritiva, literária.
Você não pode. Você estava falando o negócio de passar para o diretor. Aí você põe uma cena assim, onde você diz: ah, o ator dança como uma fumaça no ar, a expressão dele é como. São coisas que não tem como você mostrar isso, não é? Isso. Você tem que pedir aquilo que é plausível de ser feito. Que consegue mostrar. Ele dança como a poeira, sentindo a poeira no ar. São coisas. Como é que você vai sentir a poeira no ar? Não é isso? Então, isso eles morrem de rir no seu roteiro, já deixa de lado, porque você vai ler e vai deixar de lado. Então, você tem que tomar muito cuidado, né, para mostrar que vocês têm, que você domina a técnica para ter. Daquele gênero. Ou não. Isso né? Eu acho que é isso mesmo. Olha, eu trouxe 3 livros para ser sorteado entre vocês. Essa é a Magia da Terra. Daqui. É um livro, é um roteiro para TV, ensinando a carpintaria de uma sinopse, com a premissa, com a storyline, com o roteiro propriamente dito. Isso, não tem os diálogos, mas é a história, é uma sinopse que você pode entregar. É que eu fiz para meus alunos que sempre perguntam. Também fiz o outro, imagina, que é para um filme, carpintaria de filme, outro de teatro. Então, a diferença. Como eu vim hoje falar sobre TV, eu trouxe 3 livros meus que eles vão ser sorteados para vocês. Gente, acho que é isso. Eu só quero agradecer a vocês e aqueles que gostam mesmo de escrever, não desistam. Eu amo o meu trabalho. Eu brinco sempre que eu quero um dia, quando eu for, trabalhando. E, olha, sempre sigam os seus sonhos. Vão atrás. Porque nada melhor do que fazer aquilo que se gosta na vida. Não é? A gente faz com prazer, com amor, com gratidão. E não tem como dar errado, gente. Então, gratidão. Gratidão, gente. Por estarmos aqui hoje. Uma pergunta que todo mundo me faz, eu não sei se vocês jovens também devem fazer. Como eu vou fazer? Como eu vou escrever? Eu vou mandar para quem? Como eu vou fazer? Então, eu vou contar a minha experiência de vida. Eu era do interior, eu nasci em Araçatuba, né? E eu sempre gostei muito de ler, ratinho de biblioteca, tal. Até eu trabalhava num jornalzinho lá, escrevia as crônicas. Sempre, quem gosta de escrever tem que escrever. Pelo menos uma página por dia. Tem que escrever, tem que saber ler, não dormir antes de ler algo, não importa o que você vai ler. Saia daquela coisa rápida da internet 1 minuto e vai escrever um texto. Deixa lá e vai guardando com você. Aí vai surgindo oportunidade. Por exemplo, apresentou um concurso, eu entrei no concurso em Araçatuba, escrevi 3 livrinhos, comecei como escritora fantasma. Aí eu escrevi aqueles livrinhos de bolso. Mais de 300 e tantos livrinhos eu escrevi. Amava o que eu fazia, gostava muito de escrever, mas aquilo aí já não me bastava mais. E quando digo, você foi escritora fantasma, que absurdo. Não é um absurdo, porque no Brasil ainda se lê muito pouco, né? E os livros com nome estrangeiro eram o que vendiam mais, era o que davam muito mais dinheiro. E quando eu via meus pseudônimos lá, eu ficava super feliz, não importava que não era eu. E com esse dinheirinho, eu pude educar meus 3 filhos numa boa escola. Eu acho que a educação é tudo. Então hoje, porque antigamente não tinha internet, não tinha, que vocês podem aprender, façam cursos diversos, aprendem, tenham aquela ânsia de saber. E dali eu fui convidada para trabalhar na TV Cultura. Da TV Cultura me chamaram eu fiz um livro sobre os ciganos, chamava Mactube, assim estava escrito. Esse livro nós fizemos um documentário para a Globo, que me convidaram, só fiz a participação
do roteiro, nós gravamos, dali me convidaram para fazer uma sinopse, eu fui ser colaboradora do escritor. Ai, mas você foi pesquisadora? Fui. E é ali que a gente aprendeu, é na prática que vocês aprendem. Não tem nada que vai fazer você aprender na prática. Então é isso, quando você quer, os caminhos vão se abrindo aos poucos. Não é do dia para a noite que você vai ficar famoso. Mas é uma profissão linda, é uma profissão que te enche a alma, sabe? Prazeroso. É muito prazeroso. É isso aí. Então, meu beijo para vocês e eu desejo que cada um siga teu sonho e o transforme em realidade. É isso aí. Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada.